Eu queria começar deixando claro que assim, o Diomandé é um talento absurdo, tá? Uma promessa gigantesca, não à toa, alguns dos maiores clubes da Europa estavam atrás dele e não à toa o Real Madrid pagou o que pagou, tá? Inclusive, tem até um screenshot aqui, ó, de quando eu vi Costa do Marfim contra Equador na Copa do Mundo e a minha impressão foi essa aqui, né, que esse cara jogava demais. Também não é à toa que ele ganhou o prêmio aí em 2025-26 de Rookie of the Season na Bundesliga, basicamente o estreante, né, o jogador novo que chegou na Alemanha e foi o melhor. Então o cara tá de parabéns, é uma temporada realmente brutal. E mais ou menos ali no encerramento da Copa, né, estavam rolando notícias de que obviamente o Diomandé era um dos pontas mais cobiçados do futebol mundial, mas que ninguém queria pagar mais de 100 milhões, o que faz sentido. É um jovem que acabou de começar a carreira dele, né? Tu pode ver aqui que segundo o Bild, que nem sempre é confiável, mas vamos aceitar aqui, né? O Liverpool tinha oferecido 80 milhões mais 20 em bônus, 100 ao todo. E o Leipzig, eles falaram que não. Eles estavam esperando para ver se alguém oferecia mais, eles não estavam querendo vender. Eles queriam ficar com o Diomandé por mais uma temporada. E parecia que ninguém ia oferecer 100 milhões. Só parecia, né? O pessoal das negociações lá do Leipzig estão de parabéns, os caras merecem um aumento e um bônus também, né? Porque, cara, a carreira do Diomandé é até difícil de explicar. O bicho, há 1 ano e meio atrás, 18 meses atrás, ele tava na DME Academy. Cara, isso aqui é tipo uma academia de formar talentos que ajuda jovens que ainda estão na época de estudar. É como se fosse o ensino médio para alguns talentos do futebol lá nos Estados Unidos. E aí o cara joga 6 meses no Leganés, chega no Leganés de graça e vai pro Leipzig por 20 milhões. Em uma temporada, os caras do Leipzig têm a manha, né, da negociação de falar, cara, não vamos vender. Só vende se alguém fizer uma proposta completamente estratosférica, fora da casinha. Cara, eles fincaram o pé nessa posição. Eles falaram que eles não iam aceitar essas propostinhas minúsculas de 80 milhões aí, que eles queriam mais. E os caras foram conseguindo, né, porque com o tempo, o Real Madrid veio, entrou na briga, né, dizia-se que o PSG tava fechado com o Diomandé. Depois tem essa reportagem da Sky Sports aqui, que a gente não tem certeza se é verdade ou não, mas que diz que o Manchester City começou a conversar com o Leipzig também para oferecer de repente cerca de 100 milhões, mas 100 milhões a gente sabe que o Leipzig estava recusando. Aí o PSG desistiu da contratação do Diomandé e soltou uma nota lá para Sky Sports da Alemanha, se eu não tô enganado, né? Dizendo que o valor da transferência e as exigências salariais eram completamente desproporcionais e distorcidas. Cara, tu pensa um mundo em que o PSG, que tem dinheiro infinito e que já gastou bilhões no mercado de transferências, eles são a voz da razão. Não, detalhe, explicando publicamente por que não foi contratar o Diomandé, que é uma coisa muito rara, geralmente clube não se explica, isso aí fica só nos rumores, né, só com jornalistas conseguindo algumas informações de bastidores e tal, mas com isso, né, com o PSG saindo fora aí, pelo jeito o caminho ficou livre para o Real Madrid, que enviou uma nova proposta de 100 milhões com mais 20 de bônus. Cara, olha o tamanho da proposta por um guri que há 1 ano e meio atrás não tinha clube. Ele tava, tipo, jogando num negócio lá, um projeto de ensino médio, praticamente. O pessoal do Leipzig, o que eles deram aula na negociação aqui é brincadeira. Porque eles pegaram essa proposta do Real Madrid e rejeitaram. E o que o Real Madrid fez? Aumentou a proposta. E foi para 135 milhões com bonificações, né, segundo a ESPN, e depois fechou, de acordo com praticamente todo mundo aqui, a negociação em coisa mais ou menos de 125 milhões de euros fixos e mais uns 15 de bônus, né, que pode chegar a 140 milhões de euros, o que seria a transferência mais cara da história do Real Madrid. Tipo assim, é insano esse valor. Eu fico bobo. Começo de 2025, esse cara foi pro Leganés de graça, velho. Sabe quantos gols o Diomandé tem na carreira? Com todo respeito, talentosíssimo, tá? Gosto muito, fiquei encantado com ele na Copa do Mundo. 15, né? 15 gols na carreira inteira. É evidente que o Real Madrid não tá contratando só pelo que ele joga hoje. Eles estão identificando que esse cara vai virar uma estrela do futebol mundial, que ele pode ser, de repente, sei lá, o próximo Vinícius Júnior. Eles estão comprando ele pelo potencial, pelo que ele pode entregar no futuro. Agora também, mas principalmente no futuro, quando ele se desenvolver um jogador ainda melhor. Mas o fato é que o mercado de transferências, cara, tá muito inflacionado. Eu tenho a impressão que naquela época do Neymar indo pro PSG, aí o Coutinho, o Dembélé, Griezmann no Barcelona, tava tudo muito inflacionado. Depois com a Covid, né, as coisas baixaram bastante, os clubes tiveram problemas financeiros, mas voltou a se recuperar e nessa temporada a gente bateu limites nunca antes vistos, com jogadores do nível do Morgan Rogers, que é um bom jogador, com certeza eu queria ter no meu time, claro,
Mas, pô, acho que nenhum de vocês vai dizer que o cara é um craque. Elliot Anderson, por aí também. Cara, o Tottenham pagou mais de 100 milhões do Tonali. Mesma coisa, bom jogador, mas pera aí, o cara não é um pirlo, né? Matheus Fernandes, um cara que tava no Southampton, foi pro West Ham, uma boa temporada, custou 100 milhões de euros. 100 milhões. Cara, o Anthony Gordon por 80, tá parecendo uma pechincha agora. Gonçalo Ramos, o reserva do Paris Saint-Germain, né? O cara dos gols nos acréscimos aí, custou 74 milhões. A gente tá se acostumando com valores próximo da casa dos 100 milhões, que antes eram contratações insanas, e agora, só nessa janela de transferências, foram 5 basicamente de 100 milhões ou mais. É bem verdade que o Real Madrid, ele costuma acertar quando ele faz contratações tão pesadas assim. Lá no passado com o Zidane, por exemplo, né? Tem aqui o Cristiano Ronaldo. É ridículo hoje em dia, tu olha e tu fala que foi uma das maiores barganhas da história da humanidade, né? Custou 94 milhões lá atrás, o Bale valeu muito a pena, o Hazard, a gente esquece, né? Foi dinheiro jogado no lixo, mas o Bellingham também diria que já valeu a pena, né, com as Champions que eles ganharam aí. E o Diomandé, a gente não sabe, né, mas uma coisa que é importante ressaltar também é que lá em 2009, quando o Real Madrid contrata o Cristiano Ronaldo, eles gastam mais ou menos 100 milhões, e eu tô falando só da taxa de transferência, não tô falando taxas pagas pros empresários, ou bonificações, salários, etc. Mas eles pagam cerca de coisa de 100 milhões ali pra trazer o Cristiano Ronaldo, sendo que o Real Madrid naquela época tinha uma receita anual de mais ou menos uns 400 milhões. Ou seja, eles gastaram de 1/5 a 1/4 toda a receita deles num ano para trazer o Cristiano Ronaldo. Agora, eles estão com uma receita de 1,1 bilhão de euros. Então, o Yan Diomandé, né, custando cerca de 140 milhões de euros com as bonificações, né, ele é um pouco mais de 10% da receita do Real Madrid. É óbvio que isso é uma análise bastante simplista, tá? Se for pegar a galera que realmente trabalha com finanças do futebol e tal, eles não levam em consideração só a receita bruta, assim, e a transferência, né, obviamente, mas fazendo uma análise bem simples, o Cristiano Ronaldo proporcionalmente lá atrás custou muito mais pro Real Madrid. Se a gente trouxer aqueles 20 a 25% que o Real gastou no Cristiano Ronaldo naquela época para hoje, é como se o Cristiano Ronaldo custasse hoje, né, cerca aí de 200 a 250 milhões de euros. O que significa que o Yan Diomandé é muita grana, com certeza, eu acho extremamente inflacionado. Me parece que um cara assim que é bem talentoso, mas que, pô, fez uma temporada, nem explodiu absurdos ainda, ele não tá jogando como se fosse bola de ouro nem nada, né? Só fez uma boa temporada, uma sólida temporada. Eu acho que aquela primeira proposta do Liverpool, mesmo com o mercado inflado hoje em dia, ela é muito mais realista, digamos assim, muito mais aceitável. 140 ao total me parece fora da casinha, mas pra mim tem uma explicação. Eu não vi ninguém falando sobre isso, mas eu não consigo esquecer desta fala do Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que quando ele chamou eleições agora, né, nesses últimos meses, uma das promessas de campanha dele é que ele faria a maior contratação da história do Real Madrid e que ele ofereceria cerca de 150 milhões de euros por um jogador de ataque. Não falou qual que era o jogador. Muitos especulavam que era o Olise, mas a negociação pelo Olise não foi pra frente. Então eu tenho a impressão que o Florentino queria o Diomandé, né, talvez ali conversando junto com o Mourinho e tal, mas não é só isso. Eu acho que ele tava de boa, de boíssima, tranquilo em pagar muito mais do que deveria pelo Diomandé, justamente para cumprir essa promessa de campanha aqui. Afinal, se o cara falou, ele tem que fazer. Curioso que depois de toda essa novela, né, e desse valor absurdo, quando o Real Madrid anuncia a contratação, é assim, comunicado oficial Diomandé, bababá, Real Madrid e Leipzig chegaram a um acordo pro Diomandé ficar até 2033 aqui. Não tem, tipo, resumo da carreira dele, um vídeo, depois, né, foi rolando aí, mas quando o anúncio oficial saiu foi só isso. Também aproveitaram para resgatar uma fala de quando o Diomandé tava no Leganés, que, cara, é incrível, mas ele estreou profissionalmente pelo Leganés contra o Real Madrid, né? E ele naquela época ele teve um pênalti pro Real Madrid que ele disse que não foi, e ele falou: com o Real Madrid é sempre assim, né? Indicando que o Real Madrid é favorecido pela arbitragem. E agora ele foi pro Real Madrid, né? Com a chegada dele lá, tem gente que acha que vai dançar, né, tem essa notícia aqui dizendo que o pessoal, os empresários ali do Endrick estão pensando em tentar emprestar ele para algum time da Premier League. Eu não sei como é que o Mourinho vai montar o time dele, né? Mas penso eu que vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Com o Mbappé no ataque, obviamente, o Vini Júnior ainda na esquerda, né? Não sei se de repente o Mourinho vai tentar fazer alguma coisa mais assim também, mas enfim, o Vini e o Mbappé no time, e o Yan Diomandé, eu não acho que o Real Madrid vai pagar até 140 milhões de euros pra deixar esse cara no banco. Eles vão botar ele pra jogar. Se ele não estiver rendendo, talvez seja natural que o Mourinho
comece a começar com ele no banco, ele entra no segundo tempo, faça uma rotação, não sei como é que vai ser, mas dificilmente esse cara vai ter dificuldade em conseguir minutos. Os caras estão pagando 140 conto no pacote total, né? É pro cara jogar. Então eu imagino que ele vai entrar aqui na ponta direita. No meio campo acho que vai ser Tchouaméni, Valverde e Bellingham. Em geral, é claro que muda jogo a jogo, muda com lesões, etc e tal. Mas penso eu que o time do Real Madrid deve ser mais ou menos assim. E aí quem é que dança nessa brincadeira, né, rapaziada? Endrick. Vai ficar com espaço aonde? Não sei, o Endrick de centroavante, ele agora tem a concorrência do Carlos Espi, que foi contratado pelo Real Madrid, e como ponta direita agora tem o Yan Diomandé, tá meio complicado, acho que o Endrick vai acabar sendo emprestado mais uma vez. Quem que dança nessa aí também? Brahim Dias, né? O que vai acontecer com o Brahim? Não sei. Ele é um ótimo jogador, né? Inclusive poderia ser titular do Tottenham Massa se ele quisesse, porém parece que o Real Madrid tava querendo se livrar dele e não tava conseguindo. O que vai acontecer com ele? Não sei, banco, né? Quem mais que perde nessa aí? Arda Güler, né, o Arda Güler. Imagino eu que talvez ele seja tanto reserva do Bellingham quanto reserva do Yan Diomandé na ponta direita. Não sei como é que o Mourinho vai querer usar o Güler, né? Quem também eu não sei como é que vai jogar ainda nesse Real Madrid, Bernardo Silva, que o Mourinho disse que chegou fisicamente muito mal no clube, né? Veio de férias, ele tá muito fraco, mas não sei, eu acho que o Bernardo não tá mais pra jogar de ponta direita, né? Eu acho que ele não vai disputar a posição com o Yan Diomandé. Tô achando que o Mourinho vai usar ele no meio campo aqui, não sei se junto com o Valverde, se junto com o Tchouaméni, mas em alguma função aqui de construção de jogada, né? Acredito que esse vai ser o papel principal do Bernardo Silva. E tem mais Rodrigueira, né, rapaziada? Rodrigueira também dançou nessa aí, mas o Rodrigo tem uma coisa que é complicada, né? Que vale lembrar que ele teve uma lesão seríssima no joelho. Ele deve ficar afastado até mais ou menos o final do ano. Talvez ele volte a jogar. Acredito eu que sequer está no planejamento do treinador, porque tu nunca sabe se o cara vai realmente voltar na data planejada, se ele vai demorar mais, se ele vai voltar bem, se ele vai voltar mal. Lesão no joelho é muito complicado. Então imagino eu que o planejamento do Mourinho é sem o Rodrigo. Se o Rodrigo voltar e estiver bem, ótimo, pode ser uma peça no elenco, pode entrar no segundo tempo, pode conquistar a vaga dele, mas não acredito que eles estão planejando com o Rodrigo pra essa temporada, considerando que ele vai perder pelo menos metade dela, né? A minha impressão, se eu tivesse que chutar o que vai acontecer com o Yan Diomandé nessa temporada, cara, eu acho que eu tenho uma pressão muito grande em cima dele por causa do valor. Todo jogo que ele não for tão bem assim, o que vai ser comum de acontecer, porque ele é um guri que acabou de virar profissional 1 ano e meio atrás, ele é um cara talentoso, mas que ainda é muito cru. A gente viu os jogos da Costa do Marfim dele, teve momentos que a tomada de decisão dele não é a melhor. Ele é um cara que tem uma velocidade absurda, um drible fantástico, ele chuta com as duas pernas, mas nem sempre ele consegue terminar o lance da melhor maneira, né? Então ele é um cara que vai ter que aprender a lidar com a pressão, porque se ele é o tipo de jogador que fica olhando rede social, ferrou, mano. Então ele tem que ter a cabeça no lugar, trabalhar bem direitinho, ficar longe do Instagram, do Twitter, e acho que a temporada dele tem tudo pra ser uma temporada um pouco mais tímida. Não acredito que ele vai chegar no Real Madrid e meter uma temporada de 20 gols e 20 assistências, por exemplo, né? Meter um Olícia, assim, não acho que vai ser o caso. Mas acredito que ele pode fazer uma boa temporada, de repente um 10-12, ou 15-11, uma coisa assim, porque é muita pressão pra um guri tão novo, né? Então vamos ver como é que vai ser aí. Também o Real Madrid mudando muito, né? O Mourinho chegando, se o Mourinho não conseguir fazer esse time jogar, vai estar sob uma pressão absurda. Eu não me espantaria se o Real Madrid estiver mudando de técnico em dezembro de novo, não me espantaria nada. De qualquer maneira, cara, a história dele é muito bacana, porque como eu falei, ele estreou contra o Real Madrid e agora tá indo pro Real Madrid. E quando ele era pequeno, ele é tão fã do Cristiano Ronaldo e vivia com uma vida tão humilde, que tinha essa camisa aqui que eles escreveram com canetinha atrás, Ronaldo 7. E agora ele tá jogando no clube onde o Ronaldo se tornou um dos maiores da história. É fantástico. E também, cara, tem uma outra parte dessa carta que é bacana, né? Que ele fala sobre os testes que ele fez. Ele fez teste no Bournemouth, no Chelsea, no Rangers, no Olympiacos, no Crystal Palace, e ninguém queria ele. Nem times B da MLS nos Estados Unidos, né? Foi no Leganés que ele conseguiu, e a partir dali a carreira dele, ascensão meteórica, é difícil tu ver uma coisa dessa, cara. Esse post, essa carta, esse texto que ele divulgou lá no The Players Tribune, cara, é extremamente emocionante, tá? Fala sobre a relação dele com a irmã dele, que ele perdeu a irmã quando ela tinha 15 anos. Pra mim, assim, é impossível ler essa carta e não torcer pelo sucesso dele, assim. É um guri muito humilde, que passou por coisa aí que ninguém deveria passar, né? Cara, eu só espero que ele consiga entregar e ser feliz e ter boas atuações, porque a história dele é triste. É triste mesmo, essa carta aqui é muito emocionante. Eu vou até deixar o link na descrição pra quem quiser ler, beleza? E por último, uma coisa que pra mim tá ficando muito clara é que em breve, esses 222 milhões que o PSG pagou pelo Neymar não vão ser a maior transferência da história, porque eu imaginava que isso ia ser talvez superado um dia que outro clube fizesse uma loucura, né? O Real Madrid de repente tirasse, sei lá, pagasse 250 milhões pra tirar algum craque de outro time, né? Mas não vai ser por algum clube fazer alguma loucura. Vai ser, quando esse recorde for quebrado, por uma
progressão natural do mercado. Do jeito que a gente tá, em 2 a 3 anos, vai ser mais normal, talvez, a gente ver transferências já batendo nos 200 milhões, né? Se o Morgan Rodgers custou 140, se o Joe Mandé custou 140, é bem tranquilo que daqui 3, 4 anos um cara desse custe 200 já, né? Então acho que esses 222 do Neymar vão naturalmente serem quebrados aí. Antes da temporada começar, tem vários vídeos que eu preciso soltar aqui, tá? Falar de bolão, também tem que fazer um vídeo sobre o Tottenham, que muita gente tem me pedido, vou falar sobre previsão da Premier League e por aí vai. Inscrevam-se aqui no comentários do Eurão para não perder essa temporada 26, 27 comigo, beleza?